No coração do Vaticano, onde os corredores de pedra guardam segredos milenares, uma história sussurrada entre os muros começou a ganhar vida. Era o ano de 2023, e o Papa Francisco, conhecido por sua humildade e proximidade com os fiéis, enfrentava um dos momentos mais desafiadores de seu pontificado. A Igreja Católica, dividida por debates teológicos e pressões do mundo moderno, parecia estar em uma encruzilhada. Foi então que, em uma noite silenciosa, um evento extraordinário mudou o curso de sua missão. A descoberta de um manuscrito antigo, um livro proibido, que revelou o futuro da Igreja e trouxe lágrimas aos olhos do Santo Padre. Tudo começou em uma tarde de outono, quando o Papa Francisco, após uma audiência privada, decidiu caminhar pelos arquivos secretos do Vaticano. Esses arquivos, um labirinto de prateleiras abarrotadas de pergaminhos e volumes encadernados, eram um tesouro de conhecimento e mistério. Embora o Papa raramente visitasse o local, algo o impulsionou naquela tarde. Ele descreveria mais tarde, em uma conversa confidencial com seu confessor, que sentiu um chamado interior, como se uma voz suave o guiasse. Enquanto caminhava entre as estantes, seus olhos foram atraídos para uma caixa de madeira entalhada, esquecida em um canto empoeirado. A caixa, adornada com símbolos que lembravam os primeiros séculos do cristianismo, parecia deslocada, como se tivesse sido escondida intencionalmente. Com cuidado, Francisco a abriu, revelando um manuscrito encadernado em couro, suas páginas amareladas pelo tempo. Na capa, em latim, lia-se Liber Futurum Ecclesiae, o livro do futuro da Igreja. Intrigado, o Papa levou o manuscrito para seus aposentos privados. Sob a luz de uma lâmpada simples, ele começou a folhear as páginas. O texto, escrito em uma mistura de latim e grego antigo, parecia ser uma compilação de visões proféticas atribuídas a um monge desconhecido do século IV, chamado Teófilo de Edessa. Segundo uma nota introdutória, Teófilo teria recebido revelações divinas durante anos de oração em uma caverna no deserto, visões que ele jurou proteger, mesmo sob ameaça de morte. O manuscrito, porém, fora selado e escondido por ordem de um bispo da época, que temia que suas palavras causassem pânico ou heresia. As primeiras páginas descreviam a ascensão e a queda de impérios, o martírio de cristãos e a expansão da Igreja através dos séculos. Francisco, acostumado a textos históricos, lia com curiosidade acadêmica. Mas, à medida que avançava, o tom mudava. O manuscrito começava a falar de um tempo futuro, um tempo que para o Papa parecia assustadoramente próximo. Teófilo escrevera sobre uma era de grande confusão, onde a Igreja enfrentaria divisões internas, pressões externas e um declínio na fé. Ele descrevia pastores que se desviariam do rebanho e fiéis que se perderiam nas luzes do mundo. Francisco sentiu um aperto no peito. Como líder da Igreja, ele conhecia bem os desafios modernos, o secularismo crescente, os escândalos que abalaram a credibilidade da instituição, as tensões entre tradições e inovações. Mas o manuscrito não parava por aí. Teófilo profetizava um grande despertar, um momento em que a Igreja seria purificada por um fogo de renovação. Esse despertar, porém, exigiria sacrifícios. O monge escreveu: os fiéis devem retornar à simplicidade da cruz, à humildade do Nazareno, ou a Igreja perecerá sob o peso de sua própria glória. O Papa virou a página, e foi então que as lágrimas começaram a cair. Uma sessão intitulada Vocatio Fidelium, o chamado dos fiéis, continha um apelo direto aos cristãos do futuro. Teófilo exortava os fiéis a 5 ações concretas para salvar a Igreja e preparar o mundo para o reino que virá. Essas ações, descritas com uma clareza quase sobrenatural, eram oração incessante,
Teófilo insistia que a oração diária, feita com coração sincero, seria a arma mais poderosa contra as trevas espirituais. Ele recomendava o rosário, chamando-o de corda que liga a terra ao céu. Caridade radical. Os fiéis deveriam viver para os outros, especialmente para os pobres e marginalizados, imitando Cristo em cada gesto. A igreja não será julgada por seus templos, mas por suas mãos estendidas, escreveu. Unidade na fé. Teófilo alertava contra divisões internas, pedindo que os cristãos superassem diferenças doutrinárias e se unissem em amor e missão. Testemunho corajoso. Em um mundo hostil à fé, os fiéis deveriam proclamar o evangelho sem medo, mesmo diante de perseguições. Arrependimento contínuo. O monge enfatizava a confissão e a conversão diária, para que a igreja fosse um espelho limpo da glória de Deus. Francisco leu e releu essas palavras, sentindo o peso de sua responsabilidade. Ele imaginou o que Teófilo, um homem simples de um tempo distante, diria ao ver o mundo de hoje. As profecias do manuscrito pareciam ecoar os desafios que o Papa enfrentava. A polarização entre progressistas e tradicionalistas, a indiferença religiosa em muitas nações, a tentação de adaptar a fé às conveniências modernas. Mas, acima de tudo, o manuscrito oferecia esperança. Teófilo assegurava que se os fiéis respondessem ao chamado, a igreja emergiria mais forte como ouro refinado no fogo. Naquela noite, Francisco não dormiu. Ele passou horas em oração, o manuscrito aberto sobre sua mesa. Conta-se que, ao amanhecer, ele convocou 3 cardeais de sua confiança, homens conhecidos por sua discrição e sabedoria. Mostrou-lhes o livro e pediu suas opiniões. Os cardeais, impressionados com o conteúdo, debateram o que fazer. Um sugeriu que o manuscrito fosse selado novamente, para evitar especulações ou divisões. Outro argumentou que suas mensagens deveriam ser compartilhadas, mas com cautela, para inspirar os fiéis sem causar alarme. O terceiro, mais jovem, propôs que o Papa escrevesse uma encíclica baseada nas visões de Teófilo, um chamado universal à renovação. Francisco ouviu cada um, mas não revelou sua decisão imediatamente. Nos dias seguintes, ele parecia diferente. Durante suas homilias, suas palavras carregavam uma urgência nova. Ele falava mais sobre a oração, a caridade e a unidade, ecoando os temas do manuscrito sem mencioná-lo diretamente. Em uma audiência geral, ele disse algo que chamou a atenção dos fiéis. A igreja não é nossa, ela pertence a Deus, e Ele a está chamando para um novo amanhecer. Cabe a nós responder. Rumores começaram a circular. Alguns diziam que o Papa havia encontrado um texto sagrado, outros que ele tivera uma visão. O Vaticano, como sempre, manteve silêncio oficial. Mas entre os fiéis, a história do livro proibido ganhou vida. Pequenos grupos de católicos começaram a se reunir para rezar o rosário com mais fervor, inspirados pelas palavras atribuídas a Francisco. Organizações de caridade relataram um aumento nas doações, e paróquias em todo o mundo organizaram retiros focados na confissão e na unidade. O manuscrito, segundo fontes próximas ao Vaticano, permanece guardado nos arquivos, acessível apenas a poucos. Alguns especulam que Francisco planeja revelar partes de seu conteúdo em um momento futuro, talvez em um sínodo especial. Outros acreditam que ele optou por deixar que as mensagens de Teófilo se espalhem organicamente através das ações dos fiéis. O que é certo é que o Papa, desde aquela noite, carrega uma determinação renovada. Ele sabe que o futuro da Igreja não depende apenas de seus líderes, mas de cada cristão que escolhe viver a fé com coragem e amor. A história do Liber Futurum Ecclesiae é mais do que uma curiosidade histórica. É um convite, um desafio.
As palavras de Teófilo, escritas há séculos, ressoam como um chamado para o hoje. Orar, amar, unir, testemunhar, arrepender-se. Para o Papa Francisco, que chorou ao ler o manuscrito, essas palavras são um mapa para a renovação. Para os fiéis, são um lembrete de que a Igreja, mesmo em tempos de crise, é guiada por uma força maior. E você que ouviu essa história, o que fará? O chamado de Teófilo é para todos nós. Se você acredita que a Igreja pode ser renovada, que o futuro está nas mãos dos fiéis, junte-se a este movimento. Comente agora, amém ou eu recebo, e mostre que você está pronto para responder ao chamado de Deus.